Olá pessoal, tudo bom? Antes de tudo, uma boa tarde para todos vocês que são na verdade guerreiros, justamente porque a gente está no meio de um final de semana, num sábado. Eu sei que, bem, o webinário começou cedo, nessa parte da tarde começou 1 hora, é bem possível que tenha gente que tenha almoçado na frente do computador, e, bem, já são 4 horas da tarde, nós vamos pelo menos até próximo das 5 horas, fechando comigo esse webinário, tá? Bem, antes de qualquer coisa, eu tenho que ir bem aos pouquinhos, fazendo alguns comentários iniciais em relação a o que a gente vai conversar um pouco, né? Até porque a referência que a gente tem é justamente o Guilherme, a última pessoa que ficou responsável por conversar um pouquinho com vocês em relação à disciplina dele. Bem, o Guilherme é um ótimo professor, uma ótima referência, e eu espero poder trazer para vocês um pouquinho do nosso conhecimento, justamente falando um pouquinho em relação a esse concurso, tirando como referência até um recente edital que foi publicado, né? Saiu um edital para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A verdade é o segundo edital que sai desse concurso. Nós tivemos o edital ainda final do ano passado, início desse ano, que tratava especificamente para o cargo de auditor, né? E agora saiu um edital para concurso de analista, com uma remuneração razoavelmente interessante, né? Vocês já devem ter visto, é uma remuneração na casa dos R$16 mil. Eu, particularmente, me chamou bastante atenção esse concurso, porque eu conheço pessoas que trabalham lá dentro, que me dizem que é um ótimo local para trabalho. O que não é diferente, logicamente, do TCM do Rio. O Tribunal de Contas do município é um ótimo local para trabalhar. Bem, eu conheço pessoas que trabalham lá dentro, eu conheço, inclusive, um professor do Rio que trabalha dentro do TCM, que é uma ótima pessoa, que é um ótimo professor, que é uma referência nessa parte específica também, né, de direito financeiro, administração financeira orçamentária. Dentro desse mundo dos concursos é sempre bom e importante a gente valorizar todos aqueles que demonstrem e apresentam uma qualidade em termos de ensino e preparação para concurso de vocês. Que hoje vocês estão aí do outro lado, pode ser que amanhã vocês estejam aqui, especialmente pela questão do conhecimento adquirido, tá? Bem, só me apresentar um pouquinho para vocês, então. Eu vou ficar responsável pela disciplina de AFO, Administração Financeira Orçamentária, e Direito Financeiro. Disciplinas que se equivalem, assim a gente pode dizer, porque cobram conteúdos semelhantes. Digo isso porque, quando cobrado de maneira conjunta, AFO e Direito Financeiro, tá, é basicamente porque está regrando o que está disposto na Constituição Federal e nas leis específicas que tratam na parte de orçamentação pública. Tá? Então, já de referência para vocês, a gente deixa aqui como dica a própria Constituição, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho hoje na aula a respeito, e também na famosa Lei 4.320 de 64. São duas referências em termos de direito financeiro e, por conseguinte, de AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Tudo bem? Então tá. Olha só, o que a gente pretende, tá, nessa aula de hoje? Primeiro, abordar alguns conceitos iniciais que fazem referência à disciplina. E aí eu fiquei pensando, bem, mas o que será que de repente eu vou conversar um pouquinho com o pessoal? Eu fui dar uma olhadinha nas provas anteriores da banca e vi o seguinte, primeiro, eu acho que é importante a gente considerar o padrão ou o tipo de questão que é cobrado pela banca em prova, né? Eu já vi uma ou outra prova, tá, e não só na disciplina de AFO, em que nós tínhamos, na disciplina de AFO, eu digo, na prova especificamente de concursos que foram promovidos pela banca, que nós tínhamos opções entre letra A e letra E. Tá? De todo modo, em sua maioria, as provas dessa banca organizadora, elas se dividem para cada uma das questões cobradas entre as letras A e letra D. O que isso é bom, o que isso é ruim, quando o IBFC pensa? Primeiro, é bom no sentido de que, efetivamente, vocês têm menos uma opção e, tá,
Numa situação em que vocês não conheçam o assunto, digamos, você tem 25% de probabilidade de acertar. Acho que o professor Guilherme pode falar muito bem a esse respeito, tá? De todo modo, se você está numa questão que tem 5 opções, a probabilidade cai para 20%, porque são uma assertiva, né, um item da assertiva dentre 5 opções que vocês têm. De todo modo, por vezes, dependendo do conteúdo que está sendo cobrado, tá, fica mais fácil, efetivamente, a gente começar a anular itens que de fato não correspondem ao enunciado, justamente porque os itens podem ser um pouco mais desenvolvidos. O que seria esse desenvolvimento de itens? O que eu quero tratar especificamente sobre isso e por que eu puxei esse gancho? Porque eu tive, de novo, olhando as provas e vi o seguinte, as questões por si só, tá, quando cobram conhecimentos referentes à AFO, esses conteúdos, esses itens presentes, muitas vezes eles se interagem. O que eu estou querendo dizer? Como vocês sabem, o curso vai ser dividido numa quantidade X de aulas. E cada uma das aulas, a gente vai construindo um conhecimento, tá? E dentro da construção desse conhecimento, eu vou ter questões que, por exemplo, vão abordar itens específicos só daquela aula. Tá? Então, se a gente vai falar especificamente sobre orçamento público na Constituição, direito financeiro na Constituição, vão ser itens pertinentes a este escopo. De todo modo, se a gente for falar sobre princípios orçamentários, que é outro item presente, tá, no conteúdo programático, seja do último, tá, certame, seja do próximo certame, eu acredito que deva vir cobrando esse conhecimento também, vocês vão ver o seguinte, eu já saio da Constituição e passo a trabalhar mais no contexto da Lei 4.320 e de outras legislações afetas à administração financeira e orçamentária e ao direito financeiro. Quando eu olho, tá, as questões que já foram cobradas pela banca, parte dessas questões são específicas, por exemplo, quando tratam de princípios orçamentários, e outras questões, por vezes, tratam sobre um mix de conhecimentos, ou seja, coisas relativas ao direito financeiro na Constituição, assim como princípios orçamentários. É mais difícil isso acontecer? Sim, é mais difícil isso acontecer. Mas, por vezes, nós temos situações dessa natureza. Então, por conta disso, o que eu procurei fazer, efetivamente, na hora de estruturar, tá, todo o curso que a gente vai, digamos assim, estudar junto nas próximas semanas? Eu procurei levar isso em consideração e, na medida que eu for apresentando questões, tá, depois de efetivamente debater o conteúdo com vocês, essas mesmas questões, por vezes, vão trabalhar itens específicos da aula, por vezes vão trabalhar itens específicos da aula adicionados, efetivamente, de algum tipo de conhecimento que a gente desenvolveu em aula anterior. Isso é um pouco mais complicado na hora de a gente estruturar, tá, o conhecimento, justamente por quê? Porque eu tenho que fazendo uma construção. E essa construção, por vezes, vai fazer com que eu, eventualmente, saia de uma aula, que é a aula que a gente está tendo, e volte nas referências em termos de conhecimento, da aula 1, da aula 2, se por acaso eu tiver na aula 3, tá, como referência. Por que é isso? Porque a gente faz uma circularização e, de uma forma ou de outra, a gente acaba fixando conhecimentos. Ou seja, não é porque eu tratei um item na aula 1 que eu não vou voltar a tratar ele na aula 3. Justamente se esse item for cobrado na questão, ou mesmo que seja para ajudar na fixação do conteúdo. Isso é um tipo de didática que eu digo para vocês, ajuda bastante, mas ajuda bastante mesmo, tá? Eu já vi muito aluno, tá? E isso é natural, até pela quantidade de disciplinas que vocês têm que estudar, que às vezes começa a estudar determinado assunto em determinada aula, por exemplo, na primeira aula, estudando o assunto princípios orçamentários. E aí chega na terceira aula, ele já não lembra mais dos princípios orçamentários. Então a ideia é ficar batendo esses conhecimentos que foram abordados, que foram massificados nas aulas anteriores, e os repetindo, na medida que a gente enxerga que isso pode ser cobrado, tá, com mais incidência na prova, ou mesmo no meio de uma ou outra questão que trate mais de um assunto. Tudo bem, gente? Então tá. Então, olha só, com base nisso, primeiro eu queria chamar a atenção porque eu recebi uma mensagem
que eu estava dando uma olhadinha de um aluno, ele me perguntou justamente sobre esse concurso, tá? Do TCE do Paraná. Eu queria dizer para vocês, em relação a este concurso, que é uma boa oportunidade. Então, para aqueles que, de fato, estiverem interessados em fazer o TCM do Rio, estão estudando, estão aqui assistindo, tá, o webinário, eu sugiro para vocês que é uma boa a inscrição nesse concurso, fazer esse concurso. Logicamente, se ele não colidir, tá, com a publicação, evidentemente, do edital do TCM do Rio, e junto com isso, tá, evidentemente, a prova ocorrer no mesmo final de semana, coisa parecida, vai ficar difícil. Mas, de uma forma geral, eu até diria para vocês, vale a pena fazer até para fins de consolidação de conhecimento. Sugiro mesmo, sugiro fortemente que vocês deem uma olhadinha. Claro, a prova lá proposta vai ser elaborada pelo CESP, que é uma banca diferente, tá, do IBFC, é outro tipo de abordagem. Na verdade, não é outro tipo de abordagem, é outro estilo de prova. Não são questões que você vai dizer se está certo ou se está errado. Aqui são questões de múltipla escolha. Mas eu sugiro realmente, tá, que vocês deem uma estudadinha. Tá bom? Então, olha só, o que eu vou fazer? Como todos os outros professores já fizeram, eu vou fazer o compartilhamento da aula, tá? Uma apresentaçãozinha que deve ter sido enviada para vocês, tá? Deve estar disponibilizado, e vocês podem acessar lá se quiserem. Eu adianto que a aula demonstrativa, efetivamente, ela vai ser disponibilizada ainda nesse final de semana, no mais tardar na próxima segunda-feira, de tal maneira que vocês possam baixar, tá? E lá, o que vai ter lá dentro? Vai ter, digamos assim, o desenvolvimento daquilo que a gente está consolidando por meio da apresentação em PowerPoint, tá bom? Então, olha só, deixa eu fazer aqui o compartilhamento da tela para a gente poder começar. Olha só, então tá, técnico TCM do Rio, né? AFO e Direito Financeiro. O que a gente vai bater um papinho, primeiramente, nessa aula? Bem, eu separei um assunto que é um assunto que fundamenta, tá? Fundamenta efetivamente tudo o que é cobrado sobre AFO, tudo o que é cobrado sobre direito financeiro, tá? Está baseado na Constituição Federal de 1988. E ao se falar efetivamente de orçamento público, tá? A base de orçamento presente, tá? Na Federação Brasileira, dentro dos entes governamentais, União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Que é o modelo, e a gente vai estudar de orçamento-programa, todo ele está fundamentado no que a gente chama de instrumentos de planejamento da administração pública. Primeiro a gente vai diferenciar, tá? Não nessa aula, mas no decorrer da aula, vamos diferenciar o que se chama de planejamento efetivamente e o que se chama de orçamento por si só. Mas, de antemão, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, o que é planejamento? Planejamento deriva da palavra planejar. O que eu quero fazer efetivamente é planejar a atuação da administração pública, tá? Por meio de instrumentos. Estes instrumentos me darão condições de implementar políticas públicas das mais diversas ordens sobre a sociedade brasileira. Só que todo o planejamento passa necessariamente por uma formalização. E é por meio dessa formalização que nós chegamos aos instrumentos de planejamento da administração pública, que estão inicialmente previstos na Constituição Federal de 88. E quais são esses instrumentos de planejamento? Esses três que vocês estão vendo aí a partir da segunda linha desse slide. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Então, a ideia nossa é fazer uma passant, um resumão, efetivamente, desses instrumentos de planejamento. É claro, aqui a gente está no webinário, aqui a gente está trocando uma conversa, aqui a gente está batendo um papo. Na medida que a gente iniciar o curso, nós vamos nos aprofundar em cada um destes itens. E como que eu digo isso para vocês? Porque eu devo fechar, tá, esse webinário apresentando uma questão, tá, que foi cobrado pela banca examinadora em um outro concurso,
que de fato trata especificamente dos instrumentos de planejamento da administração pública, só que ele vai um pouquinho mais a fundo. E o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: conhecimento superficial não vai ajudar muito, considerando o tipo de questão cobrado pela banca. Com base nisso, todo o curso vai ser estruturado no sentido de suplantar toda a necessidade de conhecimento que a gente vai ter para solução de uma questão. Por conta disso, o que eu quero dizer a vocês é: não subestimem a banca. Eu não vou subestimar, vocês não vão subestimar. Nós vamos estudar e vocês vão fazer uma ótima prova de AFA. Muito bem, vamos especificamente ao que interessa. Olha só, com relação aos instrumentos de planejamento, eu tenho uma caracterização que é o seguinte: são considerados instrumentos de planejamento da administração pública o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, aonde estão previstos esses instrumentos de planejamento. Constituição Federal de 1988, artigo 165. Gente, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Um detalhe importante: nós vamos ver no decorrer do curso que a lei é de iniciativa do Poder Executivo, só que ela não é exclusiva do Poder Executivo. O que a gente vai entender ao longo do curso, que, por exemplo, para se propor um orçamento, é necessário que seja feita a consolidação de todos os orçamentos de cada um dos 3 poderes e do Ministério Público. Objetivamente, são feitas proposições que são depois consolidadas pelo Poder Executivo, que os transforma numa lei, logicamente, de iniciativa dele próprio, o Poder Executivo, e que é levado à apreciação de quem? Do Poder Legislativo Federal, Poder Legislativo Estadual, Poder Legislativo Municipal, Poder Legislativo Distrital, no caso do Distrito Federal. Então, bem, são leis de iniciativa do Poder Executivo. Anotem isso. Reparem nisso. Tudo bem? Bem, são leis de iniciativa do Poder Executivo, tá? O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. O que seria cada um desses? Vamos a uma abordagem rápida. Olha só, segundo a Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 165, a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Antes de tudo, olha só, Plano Plurianual. Primeiro, vamos deixar bem claro aqui. Tem gente que está assistindo o webinário e que já vem estudando há um bom tempo para esse concurso. Tem pessoas que já estudaram para este concurso, não especificamente para este cargo, ou especificamente para este cargo no passado. Tem pessoas que já estudaram administração financeira orçamentária e que, de certa forma, estão escutando alguma coisa repetitiva. Mas tem, efetivamente, muita gente que não estudou. E é sempre bom recordar. Recordar, como se diz, é viver. Olha só, o Plano Plurianual estabelecerá. Se ele é plurianual, ele não é válido somente para um ano. Ele é válido uma pluralidade de anos. Quanto tempo? 4 anos é a validade do Plano Plurianual. Tem alguma coisa dizendo aí, Mariotti? Não, não tem nada dizendo a respeito. Mas a validade dele é de 4 anos. A gente vai estudar um pouco mais para frente, já na nossa segunda aula, que o Plano Plurianual ele tem uma validade de 4 anos
e ele efetivamente não coincide com o período, tá, da legislatura, o período em que o presidente da República, em que o governador do estado, em que o prefeito da cidade, do município, efetivamente está no poder. Exemplo, a presidente Dilma iniciou o seu segundo, tá, período de governo, especificamente em 1º de janeiro de 2015 e teria até 31 de dezembro de 2018. Durante esses 4 anos, vem a pergunta, valeria o plano anual? Plano plurianual? Não, na verdade, ele começa a vigorar em 1º de janeiro de 2016 e vai até 31 de dezembro de 2019. Ou seja, não é coincidente. Mariotti, tenho que anotar isso? Agora não. Estou só justificando para vocês o que é o plano plurianual. Ele estabelecerá de forma regionalizada. Bem, se é de forma regionalizada, e eu estou tratando, por exemplo, do plano plurianual da União, é sobre as diferentes regiões do país. Se eu estou tratando do plano plurianual, tá, para o município do Rio de Janeiro, das diferentes regiões do município do Rio de Janeiro. Além disso, as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública federal. Bem, se eu aplicar isso para o município, para a administração pública municipal. E agora vem um chavão que já ficou conhecido. PPA trata das diretrizes, objetivos e metas, certo? É o famoso DOM, ok? Para quem por um acaso se esquecer, como diz um professor amigo meu, se lembre do restaurante famoso que existe em São Paulo, super premiado, DOM, Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração Pública Federal. Chique isso, né? Mas, bem, é uma forma de você lembrar. Se você não quiser lembrar do restaurante, você pode lembrar da maneira como você quiser. É uma sigla, é fácil de você decorar. Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital. Vamos aqui fazer uma consideraçãozinha inicial. O que são despesas de capital? Bem, na administração pública, na hora de eu conceituar despesas, tá, eu posso fazer diversas categorizações, mas uma delas é a que separa as despesas entre despesas correntes e despesas de capital. Então, por exemplo, se eu tenho uma despesa relacionada à construção de uma escola do município do Rio de Janeiro, os recursos serão direcionados para a construção dessa escola. A construção dessa escola, referência, tá? Se por acaso for direcionado recursos financeiros, esses recursos financeiros, uma vez investidos, gastos, eles se caracterizam como uma despesa de capital. E outras despesas delas decorrentes. Então, por exemplo, eu tenho efetivamente uma situação em que essa empresa, em que essa escola foi criada e depois, durante um determinado período, essa escola, como não poderia deixar de ter, vai ter contratação de professores que vão ali lecionar. Objetivamente, se elas vão, tá? Se essa escola vai ter professores que vão lecionar, essa despesa é uma despesa que decorre da despesa de capital que foi relacionada com a construção de uma escola. Então, despesa dela decorrente. Nesse caso, pode ser uma despesa corrente, que é o pagamento do funcionalismo público. Que funcionalismo? Especificamente, aquele que vai ficar responsável, tá, por ensinar os professores dessa escola. Além disso, e para as relativas aos programas de duração continuada. A gente vai falar sobre isso ao longo do curso, mas os programas de duração continuada, conforme o próprio nome diz, ele não tem início e fim em determinado tempo. Por exemplo, 1 ano, ele é de duração continuada, tá? Ele é um programa que ele tem um lapso temporal maior de duração. Vou te dar um exemplo para que você possa entender isso daí, como referência de programa de duração continuada, tá? Por exemplo, o programa Bolsa Família. Ele não iniciou em 1º de janeiro de 2016 e vai finalizar em 31 de dezembro de 2016. Ele é um programa de duração continuada.
em tese, não existe um tempo para ele terminar. O que seria ótimo? Se ele terminasse no exato momento em que não houvesse mais qualquer pessoa, tá, dependente dos recursos oriundos do programa Bolsa Família. Naturalmente, isso significa dizer que a sociedade já teria atingido um determinado grau, tá, de desenvolvimento econômico que não justifica mais a continuidade desse programa. Mas, em princípio, podemos enquadrar o programa Bolsa Família como um programa de duração continuada. Tudo bem? Vamos em frente. Ainda relativo ao PPA. A Constituição Federal inovou ao criar um grande elo entre o planejamento estratégico, derivado do PPA, e o planejamento operacional, cabível a quem? A Lei Orçamentária Anual. Então, olha só, lá no início eu tinha comentado para vocês que antes de se definir orçamento, deve-se definir um planejamento, porque o orçamento é efetivamente a aplicação daquilo que foi planejado. Ou seja, eu faço um planejamento e eu preciso ter aqui um determinado orçamento de recursos que será destinado ao atendimento daquilo que a administração pública municipal do Rio, a administração pública estadual, Estado do Rio, de qualquer outro estado da federação, ou mesmo a administração pública federal, definiu através do plano plurianual. Por ser um plano plurianual de um período superior a um ano, especificamente 4 anos, considera-se que o PPA é um planejamento estratégico. Enquanto que o orçamento em si, representado pela LOA, tá, é o chamado planejamento operacional da administração pública. Tudo bem? Então tá ótimo. Continuando. Para que isso pudesse ser realizado com maior precisão e afinco, a Carta Magna ainda criou o instrumento necessário à correta orientação da elaboração do orçamento, tá? Realizada a partir das determinações previstas aonde, gente? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, olha só, objetivamente, a gente falou sobre o PPA, falamos um pouquinho aqui de uma maneira bem rápida sobre a LOA, planejamento estratégico, planejamento operacional. No meio delas, tá, existe a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por mais que eu tenha um planejamento estratégico, tá, e esse planejamento estratégico vai nortear o planejamento operacional, esse mesmo planejamento operacional, ele é, digamos assim, submisso a uma outra lei que é previamente, tá, aprovada, que é a lei que dá diretrizes para a elaboração do orçamento. É a Lei de Diretrizes Orçamentária. Tudo bem? Olha só por meio desse parágrafo, eu já falei de tudo aquilo que está definido no artigo 165 da Constituição Federal. O PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Ok? Continuamos. Valendo sempre recordar, o PPA é um planejamento estratégico e a LOA é o planejamento operacional. Seguindo, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Olha o nome, dá as diretrizes orçamentárias, dá as diretrizes para elaboração do orçamento. Previsto no parágrafo 2º do artigo 165 também da Constituição, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreenderá as metas e prioridades da administração pública. Olha que interessante. O que definia o PPA? As diretrizes, objetivos e metas. Agora, no caso da LDO, são as metas definidas e as prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Então, toda despesa de capital que efetivamente estará presente na LOA deve inicialmente ter sua previsão aonde? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas deve também estar prevista na própria LOA. Entendido isso daí? Ok? Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente,
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, como não poderia deixar de ser, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, gente, quando eu falo sobre alterações de legislação tributária, muito embora a gente não vai entrar aqui no mérito de discutir a respeito dessas alterações da legislação, a legislação tributária nada mais é de qualquer mudança que ocorra em termos de tributos, ok? Dos tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria. Além de estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Pergunta que já me fizeram: Mariotti, o que são as agências financeiras oficiais de fomento? Aí no Rio tem uma grande mesmo, a maior do Brasil. Chama-se Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para quem é da área econômica financeira e por acaso está assistindo esse webinário, vamos deixar claro o seguinte: agência de fomento é um nome genérico, agência financeira é um nome genérico. O BNDES é um banco, tá, que fomenta o desenvolvimento econômico do país. Mas existem outras agências financeiras de fomento. Aí no Rio também tem a Financiadora de Estudos e Projetos, que é a FINEP. Ou seja, toda a política de aplicação dessas agências é estabelecida na LDO, que vai orientar a elaboração do orçamento para o ano subsequente. Tudo bem? Então tá ótimo. Vamos lá, seguindo. Resuminho em relação à LDO. Cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias definir metas e prioridades do governo para o exercício subsequente. Bem, se é para o exercício subsequente, não é para este exercício, mas para o exercício seguinte, 2017. Inclui as despesas de capital para o exercício financeiro seguinte, despesas de capital. Por exemplo, construção de hospital, construção de uma escola, construção de uma rodovia. Tudo bem? Orienta a elaboração do Lei Orçamentária Anual. Dispõe sobre as alterações da legislação tributária, além de estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Tem que ser oficial. Tudo bem? Então tá. Vamos lá. Seguindo. Gente, o que eu fiz aqui? Eu peguei e trouxe uma questãozinha, que é uma questão que, objetivamente, ela não é uma questão que foi aplicada, tá? Especificamente pelo IBFC, mas é uma questão de múltipla escolha que aborda esses conhecimentos que a gente acabou de ver. Olha só, a respeito da LDO, é correto afirmar o seguinte: ela antecede o PPA. Gente, a LDO antecede o PPA? Sim ou não? Eu acho que é o PPA que antecede, né? E diz o seguinte, que antecede o PPA estabelecendo diretrizes, objetivos e metas da administração para o ciclo correspondente. Primeiro, é o PPA que antecede a LDO. E quem define o DOM, diretrizes, objetivos e metas, quem que é? É o PPA também, não é a LDO. Bem, a respeito da LDO, ainda temos o seguinte: condiciona a lei orçamentária anual, estimando as receitas e fixando as despesas para o exercício subsequente. Por que eu trouxe essa questão para vocês analisarem? Primeiro, a gente ainda não falou da LOA, mas aqui é importante a gente deixar claro. Na sequência, quando a gente falar da lei orçamentária anual, a gente vai ver o seguinte, que a LDO, ela orienta a elaboração da LOA. Quando se diz que ela orienta a elaboração da LOA, existem certas coisas presentes na LDO que devem ser seguidas pela lei orçamentária anual. Então, de certa forma, quando eu interpreto condiciona a lei orçamentária anual, significa dizer o seguinte, que a LOA não pode ser totalmente divergente, em termos de matéria,
do que está presente na LDO, que dá a diretriz para a sua elaboração. Então, por vezes, você pode se confundir e entender que condicionar está correto. Mas, de qualquer forma, lendo o restante da assertiva, a gente vai ver que tem um erro aqui. Por quê? Porque diz o seguinte: a respeito da lei de diretrizes orçamentárias, é correto afirmar que condiciona a lei orçamentária anual. Vamos dizer que estivesse certo, estimando as receitas e fixando as despesas para o exercício subsequente. Quem faz isso é a LDO? Olha só o que se encontra presente na LDO. Define as metas e prioridades do governo para o exercício subsequente, inclui as despesas de capital para o exercício financeiro seguinte, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações da legislação tributária, estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Ou seja, voltando de novo para o slide, quem estima a receita e fixa as despesas para o exercício subsequente, nós veremos, é a própria lei orçamentária anual. Reparem o seguinte, tanto na assertiva A quanto na assertiva B, eles afirmam nessa questão que quem faz seria a LDO, só que, na verdade, quem tem essa matéria presente é a própria LOA, no caso da assertiva B, LOA, estimando receitas e fixando despesas, como no caso do PPA, estabelecendo diretrizes, objetivos e metas da administração para o ciclo correspondente. Na verdade, é para o exercício subsequente. Tudo bem? Então, letra A e letra B são incorretas. C, em relação à LDO, obedece aos parâmetros fixados no plano plurianual e na lei orçamentária, constituindo instrumento de monitoramento e gestão. Parâmetros fixados no plano plurianual poderia ser, mas jamais na lei orçamentária, porque ela que orienta, aquilo que deve estar presente na LOA. Então, letra C também não é. Letra D, olha aí, gente, orienta a elaboração da LOA. Bem, de fato, está correto. Orienta a elaboração da lei orçamentária anual, estabelecendo metas e prioridades para o exercício subsequente, exercício do ano vindouro. No caso específico, LDO de 2017, ela efetivamente vai orientar a elaboração do orçamento para o ano vindouro. Tudo bem? Substitui a lei orçamentária quando a mesma não tenha sido aprovada até a data limite fixada na Constituição Federal. Não falamos nada sobre isso. Então, letra E ou letra E também está incorreta. Ficamos como resposta letra D de dado. Tudo bem? Então tá. Vamos seguir aqui, gente. Lei orçamentária anual. E aqui a gente vai discorrer um pouquinho, mas eu quero deixar claro para vocês um detalhe, antes da gente começar a falar sobre a LOA, um pouquinho sobre a LOA. A LDO, ela é significativamente grande. E um detalhe importante é o seguinte, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando ela foi, entre aspas, criada ou alterada, fazendo-se presente no artigo 165 da Constituição Federal, ela tinha um rol de atribuições muito menor do que ela tem atualmente. Por que que, de fato, atualmente, o rol de atribuições da LDO é muito maior? É muito maior porque, com a publicação da Lei Complementar 101 de 2000, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, foram atribuídos à LDO uma série de exigências. Então, ao se estudar a LDO, a gente vai ver o seguinte, que existem dois anexos, que é o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, que estão presentes na LDO e que têm um significativo papel na condução das finanças públicas. Vou dar um exemplo simples e objetivo.
É no anexo da LDO que são definidas, no anexo de metas fiscais, as metas relativas ao resultado primário e nominal das contas públicas. Esse resultado primário das contas públicas é justamente o superávit ou déficit primário das contas públicas, que está dando muito pano para a manga nas discussões que estão sendo feitas em relação ao processo de impeachment da atual presidente da República, quanto ao segmento ou não. Objetivamente, esse não é o foco, tá? Ou enquadramento em termos do, digamos assim, da denúncia contra a presidente, mas tem íntima relação com o resultado primário das contas públicas, que tem sua mensuração feita na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mariana, você pode repetir isso daí para eu poder anotar? Não esquentem a cabeça, a gente vai voltar a falar sobre isso mais à frente. Tudo bem? Então vamos lá. LOA, de uma maneira bem rápida e objetiva. A Lei Orçamentária Anual, que nada mais é do que o orçamento em si, tem por objetivo o cumprimento do que foi previsto estrategicamente, aonde, gente? No PPA. Lembre-se que o PPA é um planejamento estratégico e a LOA vai ser o planejamento operacional, que tem sua previsão feita aonde? No artigo 165 da Constituição Federal. Tudo bem? Então, olha só. A Lei Orçamentária Anual compreende, logicamente, o orçamento. Mas esse orçamento, ele tem uma separação entre 3 orçamentos, se assim a gente pode definir. Orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração, direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Gente, quando a gente fala da administração direta, por exemplo, eu posso estar falando, em âmbito municipal, da Secretaria de Finanças do município do Rio de Janeiro. Eu posso estar falando, em termos de administração indireta, de alguma empresa, tá? De alguma empresa que faça parte, especificamente, da administração indireta do governo municipal do Rio de Janeiro. Inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Tudo bem? Ótimo. Quando eu saio do orçamento fiscal, o segundo componente da Lei Orçamentária Anual é chamado Orçamento de Investimento das Empresas, em que a União... Gente, aqui eu estou falando da Constituição Federal. Se eu entrar no mérito de abordar a Constituição, tá? Ou melhor dizendo, a Constituição do Estado do Rio, ou a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, tem lá uma outra disposição que trata do orçamento de investimento das empresas em que o município do Rio de Janeiro, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. De novo, fazendo um paralelo em relação à administração pública federal, à União, eu poderia citar como investimento de empresas o caso da Petrobras, o caso da Eletrobras e de todas outras empresas em que o governo possui maioria do capital social com direito a voto. Compreende ainda a LOA, a Lei Orçamentária Anual, o orçamento em si, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Gente, o orçamento da Seguridade Social, só para que a gente faça uma separação. Você é, tá, técnico do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas do município, ele é vinculado ao quê? À Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ela é vinculada, o tribunal ele é vinculado ao poder legislativo do município do Rio de Janeiro. Por exemplo, nessa situação, quando você pega, por exemplo, o teu cargo, o teu salário, ele vai estar previsto aonde? Dentro do orçamento fiscal.
Mas agora digamos que você é um técnico antigo e que se aposenta. Uma vez que você se aposente, estará previsto o seu salário dentro do orçamento da Seguridade Social, não estando mais presente no orçamento fiscal, porque você não está na ativa, você está na inatividade. Tanto que é o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados, da administração direta ou indireta, bem como de fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Tudo bem? Entendido isso? Gente, um detalhe interessante é o seguinte, quando a gente falar sobre os princípios orçamentários, nós vamos falar de um princípio, tá? Que é o princípio da unidade, que fala que o orçamento deve ser uno. E depois, quando a gente está falando da lei orçamentária anual, e diz que ela compreende os orçamentos fiscal, de orçamento de investimentos das empresas estatais, assim a gente pode dizer, de orçamento da Seguridade Social, fica a impressão de que o orçamento não é uno. Na verdade, ele é uno, sim. É uma peça orçamentária somente. Só existe um orçamento anual. Isso daí é o desmembramento do orçamento sobre cada uma das, entre aspas, rubricas contábeis. Orçamento fiscal, orçamento de investimento em empresas estatais e orçamento da Seguridade Social. Existe separação. Tudo bem, mas o orçamento ele é uno. Por que eu estou falando isso? Porque anteriormente à Constituição de 88, tá? Mesmo, por incrível que possa parecer, e mesmo relativa à Lei 4.320 de 64, que foi a primeira lei que eu comentei com vocês no início dessa nossa conversa, tá? Lá tem uma previsão explícita sobre o princípio da unidade. De todo modo, no âmbito da União, por exemplo, existiam dois orçamentos. Existia o orçamento, tá? Tradicional relativo ao orçamento fiscal e existia o chamado orçamento monetário. Objetivamente, a ideia do orçamento ser uno é que simplesmente seja feita a correta mensuração e identificação de todas as despesas da administração pública, assim como todas as receitas que financiarão estas despesas públicas. Tudo bem? Então tá. Sobre a LOA, a gente ainda pode tecer vários comentários. Naturalmente, aqui a gente está fazendo só algumas considerações iniciais, justamente sobre os instrumentos de planejamento da administração pública, conforme previstos na Constituição Federal. Tudo bem? Olha só, a Constituição enumera alguns objetivos da lei orçamentária. De acordo com o parágrafo 7º do artigo 65, os orçamentos fiscal e de investimento das estatais compatibilizadas, por conseguinte, com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdade interregionais, segundo o critério populacional. Então, olha só, quem, de fato, vai ter função de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional, são os dois primeiros orçamentos, fiscal e de investimento em empresas estatais. Não é atribuição do orçamento da Seguridade Social. Naturalmente, porque dentro do orçamento da Seguridade Social, eu tenho, por exemplo, o pagamento de aposentados e pensionistas. Logicamente que essa fatia do orçamento não tem a atribuição de reduzir desigualdades interregionais. Tudo bem? Certinho, gente? Bem, isso é só um dos aspectos relativos ao que tem de previsão em relação à lei orçamentária. Bem, eu trouxe mais uma questão, tá? Que também não é uma questão da banca organizadora do concurso, tá? Mas que mostra efetivamente um detalhe importante. Reparem o seguinte, é uma questão de múltipla escolha e bastante simples. E aqui eu chamo uma atenção bastante importante de perguntas que, por vezes, os alunos me fazem. Olha só, a gente está falando do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Nós estamos falando da administração pública municipal. Nós estamos falando do município que tem uma lei orgânica. Nós não estamos trabalhando especificamente sobre a Constituição Federal. Não estamos? É claro que estamos. Repare o seguinte,
Este concurso foi para analista judiciário, contador, do TJ de Pernambuco. Tribunal de Justiça, ele é da administração pública estadual ou administração pública federal? Estadual, né, gente? De todo modo, repare uma coisa importante. A pergunta que está sendo feita faz referência à Constituição Federal. A Carta Magna é referência para todas as demais legislações que tratem de quê? De orçamento público. Dentro da própria Constituição Federal se deriva o próprio direito financeiro. Então, não subestimem a pouca probabilidade de cair questões afetas à Constituição Federal, porque vai cair e muita. Tudo bem? Olha só, segundo o parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, bem como o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, olha só, a gente nem falou nada da LRF. O projeto de lei que compreende os orçamentos fiscal, de investimento das empresas em que a União detém o controle acionário e da Seguridade Social, refere-se à Lei Orçamentária Anual, ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei de Responsabilidade Fiscal ou à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Especificamente, faz referência à Lei Orçamentária Anual. Tudo bem? Quais são os componentes do orçamento? Orçamento fiscal, orçamento de investimento nas empresas em que a União detenha o controle acionário, de empresas estatais, que assim a gente define, e também do orçamento da Seguridade Social. Ok? Com base nisso, a gente tem como gabarito a assertiva A. Bem, gente, o que eu quero mostrar para vocês aqui, agora, especificamente? Reparem uma coisa. Deixa eu tirar o compartilhamento e dizer para vocês assim. Eu tenho uma questão, tá, que eu busquei especificamente, tá, que foi aplicada pela IBFC num concurso por um TRE. E é uma questão relativamente interessante e que vai comprovar o que eu tinha comentado com vocês no início. O tipo de amplitude de temas cobrados em uma única questão por parte da banca examinadora. Eu vou compartilhar essa questão com vocês, tá? E eu queria realmente, com base nisso, fazer uma demonstração de que a forma como a banca cobra as questões em prova é um pouco diferente das demais bancas examinadoras. Vamos lá. Deixa eu compartilhar essa questão. Olha só, gente. Questão 41. Ok? Essa questão 41 é da prova de analista judiciário. Deixa eu ver se eu abro aqui. É uma prova para analista judiciário, administrativo, acho que é do TRE do Amazonas. Com relação ao orçamento público e sua disciplina pela Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Tudo bem? Se que é correta, nós vamos ter aí 3 assertivas que são incorretas e vamos ter uma que é correta. Reparem o seguinte, com relação ao é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Ponto. Gente, primeiro, não falei sobre isso nessa abordagem inicial em relação à Lei Orçamentária Anual. De todo modo, eu quero criar em vocês um hábito interessante de raciocinar sobre a assertiva para dizer se ela tem lógica ou não tem lógica. Reparem o seguinte, existem diversas formas de intervenção da administração pública sobre a sociedade, dentre os quais nós temos os programas da administração pública. Lembre-se que o PPA estabelece especificamente o quê? Diretrizes
objetivos e metas da administração pública, tá? E fala sobre os programas de duração continuada, ok? Depois do PPA, eu tenho o LDO, que orienta a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual. E aí eu tenho essa assertiva A, que diz o seguinte: é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Repare o seguinte, gente. Imagine que, por acaso, a Prefeitura do Rio de Janeiro, tá, realize um projeto ou estabeleça um programa, qualquer que seja, de erradicação do mosquito Aedes aegypti, ou um projeto para a construção de uma segunda ponte Rio-Niterói. Ela pode, ou seria razoável, ela iniciar um programa ou um projeto não identificando isso dentro do orçamento, ou seja, não demonstrando da onde que vem a receita que vai ser destinada, tá, a direcionar e honrar a despesa para o programa ou para o projeto? Não, né, gente? Seria bastante temerário se de fato isso pudesse ocorrer. Só que acontece o seguinte, e isso a gente vai ver ao longo de todo o período do nosso estudo, que o PPA, ele tem uma duração de 4 anos, o plano plurianual. E ele é proposto, tá, numa determinada data. Então, o PPA que teve início, no início de 2016, ele foi elaborado ao longo de 2015. Mas durante o próprio ano de 2016, ou eventualmente para o próximo ano de 2017, podem surgir uma série de demandas que justifiquem, tá, a ação do poder público, a ação do poder executivo, no sentido de atender demandas da sociedade. Por exemplo, criando novos programas. Como é que se faz isso? Deve ser feito lei que altere o PPA ou lei que inclua programas justamente na própria lei orçamentária vigente. Então, de fato, quando eu tenho uma assertiva que diz o seguinte: é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, está querendo dizer o seguinte: olha, se forem incluídos por meio de lei, ok, aí é válido. Mas iniciar sem ter sido incluído está incorreto, está errado. Quando diz que é vedado o início de programas não incluídos na lei orçamentária anual, está corretíssima essa assertiva A. Detalhe importante. Item B. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais serão estabelecidos por lei de iniciativa do Senado Federal. Gente, a lei é de iniciativa de quem? A lei, ela é de iniciativa do Poder Executivo e não de uma das casas do Poder Legislativo Federal. Incorreta. C. A Lei Orçamentária Anual compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital por exercício financeiro subsequente, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Gente, quem que compreende as metas e prioridades da Administração Pública Federal? A LOA ou a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Com base nisso, já podemos dizer que a alternativa C está incorreta. D. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, no termos da lei. Gente, se incluindo na autorização, sim, a proibição para abertura de créditos suplementares, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Objetivamente, a assertiva D também está incorreta. O que eu estou querendo dizer especificamente em relação a essa questão 41?
se vocês prestarem bem atenção. Muito embora a maior parte desses itens previstos na questão 41 tratem especificamente, tá, de pontos que a gente abordou nessa aula inicial, de todo modo, ela amplia um pouco o conhecimento ao dizer que é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Ou seja, a base são os 3 instrumentos da administração pública federal, instrumentos de planejamento. De todo modo, ela entra nas peculiaridades da lei orçamentária anual. Entendido isso, o que eu estou querendo falar? Não é uma questão que fala só sobre LOA. Não é uma questão que fala só sobre os 3 instrumentos de uma maneira genérica. Ela se aprofunda em determinados itens. Entendido isso? Pois bem, então eu volto para cá e cancelo o compartilhamento para justamente discutir um pouquinho com vocês mais. Olha só, gente. Objetivamente, o que eu quero dizer é o seguinte. Já olhando até as perguntas que o pessoal está me fazendo aqui. Primeiro, o curso, tá? O nosso curso, ele não conterá apenas, tá, aulas ao vivo. Essas aulas, além de ao vivo, para quem tiver condição de assisti-las, tá, também serão disponibilizadas e vão ficar gravadas. Acho que, na verdade, alguns professores já devem ter falado isso para vocês. Além disso, será disponibilizado o material completo que sustenta toda a abordagem que será feita por meio dessas aulas de AFO. Então, assim, vamos partir do pressuposto que ainda não saia o edital dentro do mês de junho, que seja no início de julho. De uma forma ou de outra, o prazo ele é pequeno entre o tempo efetivo de início dos estudos para quem optou por iniciar depois que saiu o edital até a prova. Então, com base nisso, o que eu estou querendo dizer para vocês? Se preocupar em buscar bibliografias adicionais, eu acho que não é o caso. Então, em princípio, eu vou dizer para vocês assim, eu não sugiro, efetivamente não sugiro, que vocês busquem livros para estudo. Se concentrem efetivamente, tá? Se concentrem efetivamente nas aulas. E, evidentemente, usem o espaço para poder tirar todas as dúvidas que, porventura, vocês têm. A ideia é que a gente possa, efetivamente, poder trabalhar todos os conceitos, efetivamente consolidando estes, tá? Trabalhando detalhe por detalhe, exaustivamente, tudo aquilo que pode cair e, mais do que isso, dando algumas dicas, tá? Considerando o passado de questões já cobradas pela banca, pela IBFC, e também por bancas congêneres. Para quem quiser saber, tá? Eu vou começar dando uma dica dizendo o seguinte, que tipo de banca, tá? Que se aproxima muito dessa banca que vai elaborar a prova para o TCM do Rio. A ESAF se aproxima bastante, na minha opinião, em termos de escopo de cada uma das questões. Então, por conta disso, se liguem nesse detalhe. Se forem procurar questões adicionais para que vocês, tá, possam efetivamente consolidar os conhecimentos, por favor, procurem questões do ESAF. Tudo bem? Olha só, eu sei que vocês devem estar bastante ansiosos aí, até porque vai ter sorteio de bolsa de estudos. Eu acredito que o professor Marco Antônio, o famoso macarrão, que eu acho que já deve ter se apresentado para vocês, se não se apresentou, vai se apresentar agora, vai bater um papinho e vai realmente promover o sorteio da bolsa. Tudo bem? Então, gente, vamos aguardando. Eu sei que tem gente que, inclusive, está com vontade de pegar e tomar uma água, de descansar, eventualmente até ir no banheiro, mas se acalme, gente. Se acalme que o professor já está chegando aí, tá?
Eu me coloco totalmente à disposição de vocês e bem-vindos, muito bem-vindos ao curso. Ok? Um abração, tudo de bom!